Fala pessoal, o intuito desse vídeo é fazer a revisão da nossa AV1, né, do primeiro semestre aí de 2023, para a turma de administração da disciplina de logística, tá, da Uninasal de Maracanaú. Então, a gente vai discutir aqui algumas questões que podem cair na prova, para que vocês possam entender, relembrar, né, o que foi ministrado em sala de aula e possam ter aí um maior conhecimento para a vida profissional e também como preparativo para essa nossa AVU, tá bom? Então, uma questão que pode cair na prova aqui. A empresa pode ser vista como um sistema? Explique. A gente já conversou muito isso em sala de aula. O que é um sistema? São partes independentes que se juntam, né, formando um todo unitário, né? Ou seja, são partes independentes que têm um propósito único. Então, a empresa é muito parecida com isso, porque eu tenho partes independentes, que a gente pode dizer como os setores, por exemplo, o marketing, o financeiro, a logística, e aí cada um tem a sua função, tem as suas atividades, mas, no final das contas, eles têm que ter ali um ponto de equilíbrio, né, para que possa tomar decisões melhor para a empresa. Então, a empresa pode ser vista, assim, como um sistema. E outra pergunta, ela pode ser vista como um sistema aberto ou fechado? Antes, né, no começo da administração científica, né, a gente viu sobre isso, lá na Revolução Industrial, a empresa tinha um foco muito interno, que era o quê? Na produção. Quanto mais eu produzir, mais eu vou vender. Eu não tinha muita preocupação com questões de governo, eu não tinha preocupação com concorrência, até porque não existia concorrência, eu não tinha preocupação nem com os clientes, porque os clientes não tinham produtos no mercado. Então, o cliente, o que tivesse, eles iam comprar. Então, eu estava focado mais na parte interna, né? Na minha capacidade produtiva. Hoje em dia, eu tenho fatores externos que são extremamente impactantes na rotina da empresa. Então, hoje, eu não posso olhar só de uma maneira fechada. Eu tenho que olhar de uma maneira como um sistema aberto, tá? E outra coisa importante, que muita gente fala, que uma empresa é vista como um sistema aberto porque sofre influência do mercado, mas não é só isso. A gente tem que entender que ela é um sistema aberto porque ela sofre influência, mas ela também influencia o mercado, né? As empresas mais proativas, mais inovadoras, elas influenciam o mercado, né? A gente não pode ser somente reativo. Então, a empresa pode sim ser vista como um sistema e também como um sistema aberto. Hoje em dia, com certeza, isso é essencial para que a empresa possa sobreviver e crescer. Terceira pergunta, o que é logística? A gente discutiu muito sobre isso, né? Quando a gente fala de logística, a gente inicialmente está falando sobre todo o fluxo de atividade que interfere na minha cadeia produtiva. Desde compras, como gestão do meu estoque, né? Como é que vai ser minha armazenagem, como é que vai ser minha distribuição. Então, toda essa estrutura na cadeia produtiva, feita de uma maneira eficiente, é visto como logística, tá? Então, a gente hoje, né, o termo logística está sendo utilizado até em outras áreas, né? Você falando sobre logística interna, quando a gente fala em melhoria dos nossos processos e outros processos administrativos, comerciais, o que for. Então, logística está muito ligado a ser eficiente no meu fluxo de atividade, né? Eu conseguir ser produtivo. Lógico que o princípio da palavra está muito ligado a ser eficiente, a ser estrategista na minha cadeia de suprimentos, mas hoje em dia está sendo até aplicado em outras áreas também, tá? A logística deve ser focada somente na redução de custo? Será? Acredito que não. Então, antigamente, eu tinha que ser eficiente para reduzir custos. Hoje, a logística está num âmbito extremamente estratégico, né? Eu tenho que comprar certo, eu tenho que ver qual é o comportamento do meu consumidor para comprar certo e distribuir de maneira correta. Se eu tiver uma logística de entrega, por exemplo, de distribuição efetiva, essa minha qualidade, essa minha eficiência pode ser uma qualidade percebida pelo meu cliente. Então, eu posso criar um diferencial competitivo. O cliente começa a comprar de mim porque eu consigo entregar mais rápido, né? Então, não é só reduzir custos. Hoje, ela é vista de uma maneira estratégica que eu posso até aumentar o faturamento, aumentar a lucratividade, né? Então, não é somente o fato de reduzir custos, tá? Quinta questão, essa é uma questão um pouco mais ampla. A abrangência da logística inclui toda a movimentação interna e externa de materiais de uma empresa.
onde ela desempenha essas atividades em conjunto, principalmente nas áreas de produção e distribuição. O que eleva o conceito conhecido como logística integrada, ou supply chain, ou ainda SCM, né, que é o Supply Chain Management, ou seja, gestão da cadeia de suprimentos ou de abastecimento, podemos definir o supply chain como a gestão da cadeia de suprimentos. Na visão de diversos autores, a competição no mercado ocorre entre as cadeias de abastecimento e que boa gestão permite avaliar os pontos fracos e fortes, auxiliando a tomada de decisão e aumentando os resultados da empresa. Então, o que é que a gente espera? Né? A pergunta é, quais são esses resultados esperados de uma boa gestão da minha cadeia de suprimentos? Vamos lá. Será que reduzir o custo é um resultado esperado? Sim. Querendo ou não, essa é a nossa eficiência, né, na gestão de cadeia de suprimentos, vai reduzir os custos. Aumentar, né, a demora, que a gente chama de protelar alguns processos? Não, é o oposto. Ampliar os lucros? Posso sim. Posso aumentar o faturamento e também aumentar os lucros. São coisas diferentes, mas estão muito interligadas. Então, se eu consigo mostrar essa qualidade para o meu cliente e ele compra de mim, né, porque eu sou mais eficiente na entrega, por exemplo, eu posso aumentar minhas vendas e também, consequentemente, aumentar meus lucros. Eu posso melhorar o meu tempo, né, de entrega, de fornecimento. Claro, é um dos principais propósitos da logística. Eu posso melhorar o desempenho para manter o meu maquinário, não é o principal foco, né? Então a logística, lógico, ele está muito voltado a, vamos dizer assim, máquinas, processos e pessoas, mas o foco não é somente ter maquinários, né? Então são algumas questões que às vezes a gente pode ter na prova, questões abertas e questões de marcar. E aí vocês vão ver aí o que se encaixa ou não com o impacto gerado em uma boa gestão na cadeia de suprimentos, tá? Vamos lá para outra pergunta. Segundo Dias, né, que é um autor que fala muito sobre essa questão de cadeia de suprimento, principalmente a parte de estoque, a função da administração de estoque é aumentar ou maximizar o processo de vendas. Então, se eu tenho um bom estoque, eu vou melhorar minhas vendas. E melhorar o ajuste do planejamento da produção. Então, ver o que realmente eu vou produzir. Em contrapartida, a gestão de estoque deve diminuir o capital total de investimento em estoque, ou seja, não adianta eu ter um estoque gigantesco e não vender, pois ele é caro e aumenta continuamente, né? Eu tenho inflação, a gente tem um custo de armazenagem, então uma vez que o custo financeiro aumenta, né? Como eu falei do custo de armazenagem. Então vejamos alguns pontos, né, que realmente se encaixam numa boa e numa eficiente gestão de estoque. Será que, para que eu possa ter um estoque efetivo, o controle de estoque deve ocorrer? Óbvio, né? Gestão de estoque é o controle do estoque. Ver lá onde é que está sendo armazenado, como é que está sendo armazenado, a quantidade. Então, todo esse controle faz parte da gestão de estoque. A classificação do material, ou seja, saber que aquele material faz parte de um grupo ou subgrupos, né? Para que você possa gerenciar não só produto por produto, mas aquele grupo de produtos, né? E às vezes você faz parte de um grupo, às vezes você tem produtos que são similares, né? São complementares, então você não olha o produto de maneira isolada, ele faz parte de alguns grupos ali que você também tem que gerenciar. Então tudo isso faz parte. A aquisição de material, a parte de compra, está relacionada ao estoque? Tá. O estoque é eu ter esse controle, mas também tem um controle de entrada e saída. Então, a compra é um controle de entrada de produtos e a venda é um controle de saída. Então, tudo isso tem que ser bem gerenciado. E a armazenagem em si? Claro que faz parte da gestão de estoque, tendo em vista que quando eu estou gerenciando o meu estoque, alguns produtos precisam de uma forma de armazenagem um pouco mais específica, né? Às vezes a questão da temperatura, a questão da umidade. Então, tem alguns pontos que eu tenho que ter esse controle para que eu possa armazenar e ter o meu estoque bem armazenado, né? Sem sofrer qualquer tipo de prejuízo ou danos para o meu estoque, tá certo? Outra questão aqui, a sétima. Estoques são acúmulos de recursos e materiais entre fases específicas de processos de transformação. Então, eu posso ter
um estoque também de matéria-prima, né? Não só de produto acabado. E essa matéria-prima, nesse processo de transformação, eu vou tendo alguns estoques até virar o estoque de produto acabado. Esses acúmulos de materiais têm uma propriedade fundamental, pois os estoques proporcionam independência às fases dos processos de transformação entre os quais se encontram. Então, lógico, tem um estoque aqui de produto de matéria-prima, ele já teve uma transformação, né? Agora tem esse outro estoque. Então, todos esses estoques devem ser controlados. Quanto maiores os estoques entre as fases, maiores cuidados são necessários no sentido de não haver interrupção no processo, que a gente chama gargalo no processo produtivo. Então, eu faço uma etapa, crio um estoque, faço outra etapa. Então, quanto mais etapas eu tenho que ter uma melhor gestão disso, porque se uma dessas etapas falhar, as etapas seguintes vão faltar produto e não vão conseguir evoluir. A gente tem que ter muito cuidado com esses gargalos, tá? Então, a principal função do estoque é, vamos lá, será que é garantir o abastecimento de materiais da empresa? Então, obviamente que um dos principais é isso. Proporcionar economias de escala através de compra em unidades. Então, será que o propósito da gestão de estoque, né, é eu ter comprar numa quantidade absurda? Possivelmente não, isso pode até afetar o meu resultado financeiro. Protelar a entrega, ou seja, demorar a entrega de materiais no processo produtivo? Não, é exatamente o contrário, é ser mais ágil no meu processo produtivo. Inflexibilizar o método de produção? Não, é até o contrário, né? É ser mais flexível. Então, eu ter aqui um processo produtivo mais flexível e mais eficiente. Eu acho que a palavra mais forte é até essa, eficiente. Uma forma de pressionar o consumidor final e a concorrência? Não, né? Então, o que você tem que fazer é ser eficiente para ter um diferencial competitivo, tá? Então, o seu foco não é compre logo o meu porque eu estou com estoque alto. O seu cliente não vai olhar para isso, se o seu estoque está alto ou está baixo. O seu foco é ter um estoque adequado, nem faltando, que a gente chama de ruptura, nem em excesso, mas ter um estoque adequado e conseguir ter essa cadeia produtiva bem gerenciada para que possa chegar ao seu consumidor final, tá? Outra questão que pode cair na prova. Na gestão financeira, entendemos que o objetivo de uma organização é criar valor para seus sócios, né, ou acionistas, diretamente ligado à maximização de lucros. Então, quando a gente fala na gestão financeira, a gente está muito voltado a aumentar os lucros, né? Para agregar valor, se entende que, criando valor para o cliente, haverá um retorno financeiro, retorno sobre os investimentos e aumento do patrimônio líquido da empresa. Então, entende muito assim, se eu estou gerando valor, possivelmente eu vou aumentar meus lucros, né? Não é uma mágica tão simples assim, mas existe esse pensamento. Então, Faria afirma que a logística melhora o retorno sobre os investimentos e sobre o patrimônio líquido, por meio de... Então, quando eu tenho uma logística melhor, eu faço algum tipo de investimento, ou em maquinário, ou em melhoria de gestão, eu tenho esse retorno mais rápido, né? Porque eu fiquei mais eficiente. Então, isso tem uma certa lógica. Então, por que ele acredita nisso? Por causa do aumento de vendas devido ao melhor nível de serviço? Sim, pode ser um fator. Eu posso aumentar as vendas porque eu tive um serviço mais eficiente. Então, se eu entrego mais rápido, poxa, eu quero comprar naquela empresa. Eu posso sim aumentar as vendas com base no serviço mais eficiente. Da não redução de ativos logísticos, como inventários ou imobilizados por meio de terceirização. Não, isso não é o nosso grande foco, né? Se a gente se torna mais eficiente em toda a estrutura logística, a gente pode até diminuir a quantidade de inventários, porque a gente já está com a logística muito eficiente, principalmente na gestão de estoque. Então a gente consegue, né? Quando ele fala da não redução, não, o propósito é da redução desses custos, tá? Esses custos operacionais, quanto mais eficiente, menos retrabalho eu vou ter, tá? Da redução dos custos operacionais, como de transporte, armazenagem, sim, esse é um dos propósitos, né? Então, quanto mais eu vou melhor, mais eficiente a minha gestão, mais eu vou reduzindo esses custos operacionais em armazenagem, em embalagem, em transporte, o que for. Da não melhoria da margem de lucro, não, a gente consegue melhorar o lucro
quando a gente tem um preço, né? Quando a gente tem não é nem um preço, uma venda em maior quantidade, tá? E a gente tem uma eficiência operacional. Então, eu consigo aumentar minha margem de lucro porque eu consigo vender mais, que as pessoas estão interessadas no meu produto, porque sabem que entrega rápido, e eu consigo agregar valor. Eu vou naquela empresa, mesmo sendo até um pouquinho mais caro, mas ele entrega mais rápido, eu consigo agregar valor, consigo melhorar a minha margem, e por ser eficiente na minha parte operacional, eu consigo reduzir o custo. Então, aumentando o faturamento e reduzindo meus custos, eu consigo aumentar a minha lucratividade. Então, tudo isso faz parte aí da logística, tá? Então, pessoal, essas aqui são algumas questões, possivelmente é a base da nossa AV1 aí, o pessoal do curso de administração, né, da disciplina de logística, e vocês podem tanto usar esse vídeo, eu acho que vai ser bem explicativo, né? Ele não responde, mas ele explica bastante sobre cada uma das possíveis questões que podem cair. E também tem lá o nosso material, os slides aí que eu passei já para vocês, está lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, podem contar comigo, qualquer dúvida aí antes da prova, pode entrar em contato. Espero ter ajudado bastante vocês aí com esse vídeo. E boa prova, fiquem com Deus, vamos juntos.